A história dos fariseus. Os fariseus eram uma seita judaica que surgiu aproximadamente 150 anos antes de Cristo e promoveu a ideia de pureza sacerdotal para todos os judeus. A crença na providência ou destino e o conceito de ressurreição dos mortos ensinou que, além dos mandamentos, a lei oral também foi transmitida por Moisés. O judaísmo rabínico primitivo, no século II, alegou a descendência espiritual dos fariseus. Neste vídeo, vamos entender um pouco mais sobre a vida, a origem e a história dos fariseus. Vem comigo nessa história. Após a conquista de Alexandre o Grande, em 330 a.C., o governo, a língua, a filosofia, a religião e a educação dos gregos foram adotados pelos povos conquistados na bacia do Mediterrâneo. Quando Alexandre veio a falecer, em 323 a.C., seu império foi dividido entre seus generais, durante as guerras dos Diadoche. Um desses generais, Seleuco I Nicator, fundou o Império Seleucida, na região da Síria. Em 167 a.C., Epifânio proibiu todos os costumes judaicos, o que resultou na revolta dos Macabeus, liderado pela família Asmoneã, aonde os judeus foram bem-sucedidos em repelir os gregos e estabelecer seu próprio reino. No entanto, nem todos estavam felizes com o governo asmoneu, que combinava o ofício do rei com o sumo sacerdote do templo em Jerusalém. O reinado em Israel deveria ser exercido por um descendente da tribo do rei Davi, a tribo de Judá. Durante este período, o sumo sacerdote devia derivar-se dos descendentes de Zadok, o último sacerdote sob o reinado de Salomão. Os asmoneus não podiam reivindicar nenhuma outra linhagem. Este é o período em que encontramos evidências do que os estudiosos chamam de sectarismo judaico, vários grupos de judeus que formaram seitas dentro do corpo religioso, aonde todos concordaram com o básico sob a lei de Moisés e os livros dos profetas. Uma das questões dominantes era como viver nessa cultura grega, agora cosmopolita, e manter assim as tradições únicas dos judeus. Essas seitas, vemos o surgimento de um grupo conhecido como os fariseus. Seu nome permanece problemático. Pode significar ser separado ou suavizar as coisas ásperas em hebraico. O livro de Levítico delineou rituais e critérios especiais de pureza para os sacerdotes que serviam no templo. Todas as religiões antigas tinham leis de purezas em rituais, e muitas delas utilizavam rituais com água, mas não necessariamente relacionado à higiene. A pureza deste ritual com água era um estado de ser. Os fariseus promoviam a ideia de que todos os judeus deveriam adotar esta pureza sacerdotal, bem como os rituais do templo em suas vidas cotidianas. Eles eram muitas vezes bastante literais na organização da vida diária. Eles construíram uma piscina de pedra, de água corrente natural, para restaurar a pureza na frente de suas casas, e durante as refeições, os fariseus mediam simbolicamente 1/10, o dízimo das refeições, e separavam como pertencentes a Deus. Por causa de tais pontos de vistas, os fariseus estavam frequentemente em desacordo com o grupo dos saduceus, que supervisionavam a operação diária do templo. De acordo com os escritos rabínicos posteriores, os fariseus discordavam dos saduceus sobre as questões de pureza, nas maneiras pelas quais o contágio poderia ser transferido de vasos de pedra. O Sinédrio, o conselho governante em Jerusalém, consistia de saduceus, fariseus e sumos sacerdotes, e líderes aristocráticos que haviam demonstrando a capacidade de agir assim como sábios. Um dos mais famosos desses sábios foi Hilel. Ele viveu entre 110 a.C. até 10 ali depois. Tornou-se uma fonte de ensinamentos posteriores que foram organizados nas primeiras escolas rabínicas. E uma de suas frases é: "Isto é toda a Torá, o resto é a explicação. Vá e aprenda." Talmud babilônico, no Shabat 31a. Isso também foi incorporado aos ensinamentos de Jesus de Nazaré, conhecidos como a regra de ouro. Os fariseus eram conhecidos por sua afirmação de que a lei de Moisés era transmitido via Torá oral.
ou seja, ela era narrada de geração por geração. Estes foram dados aos anciãos que estavam no Monte Sinai e ensinados a cada geração até seus descendentes, os fariseus. A lei oral incluía interpretações sobre códigos de conduta, rituais, adoração, relações interpessoais, leis alimentares, festivais, relações conjugais e pedidos de indenização. Uma das funções da lei oral era reinterpretar a lei mosaica ou atualizá-la no sentido de que, ao longo do tempo, certas questões e preocupações não fossem abordadas em certas legislações originais. Por exemplo, era proibido trabalhar no sábado. No entanto, trabalho não foi definido em detalhes. A teologia dos fariseus, o Deus de Israel, era considerado o criador do universo e de toda a vida na terra, e acreditava-se também que ele era onipotente, onisciente e onipresente. Eles apregoavam que quando os humanos foram criados, eles receberam dois impulsos, de fazer o bem ou fazer o mal, e de acordo com esse sistema de crenças, o ser humano teve livre-arbítrio para escolher. O estudo da Torá deveria ser interpretado através da racionalidade, dada aos homens por Deus, considerando as condições de cada época, desde a revelação dos mandamentos no Sinai. Ao mesmo tempo, porém, embora os humanos fossem livres para escolher, eles também promoviam a ideia de providência divina, ou destino. Ao refletir sobre os desastres naturais de Israel, a conquista siriana do Reino do Norte em 722 a.C., e a conquista e destruição babilônica do Templo e Jerusalém em 587, os profetas de Israel previram que Deus agiria na história mais uma vez. E naquela época, todos os inimigos de Israel seriam destruídos em uma batalha final, seguida de um julgamento final também. Eles acreditavam também que todos os mortos seriam ressuscitados e julgados, ou para serem condenados no Guiena, a forma judaica do inferno, ou para viverem uma nova forma de vida, o Jardim do Éden na Terra, como originalmente planejado por Deus. Os fariseus foram uma das primeiras seitas judaicas a promover o conceito de ressurreição dos mortos. Entre os anos 30 e 60, o governo romano enviou uma série de magistrados corruptos e ineptos para a região, no que resultou em uma revolta contra Roma, liderado pela seita de judeus conhecida como os Zelotes. A revolta terminou em um desastre, quando o filho do imperador romano Vespasiano, Tito, sitiou Jerusalém e destruiu o complexo do Segundo Templo. De acordo com o judeu historiador Flávio Joséfos, em tradições rabínicas posteriores, um fariseu chamado Yohanan ben Zakkai negociou com Vespasiano para deixar a cidade dentro de um caixão, alegando ele que os fariseus só queriam paz com Roma, e ele estabeleceu uma escola na cidade de Avni, ao longo da costa. Com o fim do templo, ele ensinou que os judeus deveriam se concentrar nos ensinamentos de Moisés, enfatizando a oração sobre os sacrifícios. Outros fariseus se estabeleceram na Galiléia e ali desenvolveram escolas semelhantes. Este é o início do judaísmo rabínico, e a partir dessas fontes foram desenvolvidos textos posteriores, que agora são incorporados ao Talmud, ou toda a coleção de pensamentos judaicos. E um dos primeiros empreendimentos foi comprometer a lei oral por escrito, conhecido como Mishnah, e isto foi concluído sob o comando do rabino Judá, o príncipe, por volta do século 200 d.C. Os rabinos também escreviam sobre a Halak, ou os detalhes da lei judaica para a vida cotidiana, e o Agadá, que eram comentários sobre as narrativas bíblicas. Um sinédrio foi construído como um tribunal de justiça. Um problema histórico com o estudo dos antigos fariseus é que antes da destruição do templo, muito pouca literatura sobreviveu de sua história primitiva. A literatura rabínica inicial, datada do século II d.C., e nesses escritos, os rabínicos alegam descendência espiritual dos fariseus. No entanto, quando eles discutem ensinamentos de questões específicas, não podemos determinar quais eram os relativos ao período anterior. Os escritos de apenas um fariseu nesse período sobreviveu, o do apóstolo Paulo. Paulo tinha muito a dizer sobre se os novos crentes gentios deveriam passar por marcadores de identidade judaica,
mas ao longo de suas cartas, ele consistentemente elogiou o templo e suas práticas. Após a polêmica negativa contra os fariseus e os saduceus, foi a racionalização de que foi Deus que permitiu que o templo fosse destruído. Marcos culpou os judeus pela morte de Jesus, e não Roma, porque os judeus de Marcos tiveram que viver no Império Romano. Os fariseus são frequentemente culpados por oprimir os pobres e manter a salvação debaixo do seu domínio, colocando assim um jugo pesado sobre a nação. Os fariseus não tinham autoridade para impor as suas ideias a todo o judaísmo. Eles também colocavam um fardo pesado demais sobre os ombros dos outros e eles mesmos não queriam movê-los. E isto foi muito bem enfatizado por Jesus. Esta foi a história dos fariseus.